6 meses, para dar treinamento a uma empresa. Eu saía de casa, hoje eu estava hospedado, e tinha 2 opções. Se eu fosse para a esquerda, eu chegaria em 5 minutos na empresa. Se eu fosse para a direita, eu levaria 20 minutos para chegar na empresa. Mas toda quarta-feira, quando era o dia do treinamento, a minha escolha era direita. 20 minutos. Por quê? Porque eu passava numa vila, casa de Natal, passava numa vila, e nessa vila parece que todo mundo me conhecia. Uma cidade de 107 mil habitantes na época, e eu passava ali naquela vila e parecia político, candidato político, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gostoso. Eu passava ali justamente para pegar essas boas vibrações, essas boas energias, essa alegria daquela população dali, né? Eu passava, era ótimo. Eu chegava na empresa, dava um treinamento fabuloso, muito bom. Por quê? Eu plantei, colhi, eu motivava as pessoas e elas também me motivavam. Eu ajudava as pessoas, ajudo, e elas também me ajudam. Lei da reciprocidade. E passando naquela vila, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, um dia, de um senhor. Aquele senhor eu não conhecia. Ele estava varrendo calçada, de frente à sua casa, passando a vassourinha lá. Eu passei todo animado, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olhei para aquele senhor varrendo e bom dia, senhor! E ele me respondeu. Me respondeu logo. O cabelinho da minha nuca levantou aqui. Eu levei um susto. Eu falei, bom dia, senhor, e ele me respondeu, bom dia, por quê? Eu mandando para ele, bom dia, senhor, bom dia, por quê? Levei um susto. Veio para ele, desconcertado. Eu fui com alegria, desejando que ele tivesse mesmo um bom dia. Ele me vem com esse questionamento, com aquela voz cultural, agressiva. Olhei para ele, meio sem graça. Falei, moço, até então eu estava aqui com isso, o senhor está vendo, eu espero que o senhor tenha daqui para frente. Imagina como foi o treinamento daquele dia. Cheguei lá na empresa, dei bom dia para o pessoal me deu um bom dia em resposta ao meu gerente do show, olharam para mim, passou alguma coisa, funcionou, receberam meu notificação através do conhecimento, da minha forma, receberam. Não, tudo bem, ótimo. Eu, cada vez que eu ouvia aquele bom dia dos alunos, era empresa, e eram muitos, eu ouvia o eco no fundo aqui na minha casa. Bom dia, por quê? Bom dia, por quê? O treinamento era só quarta-feira, então eu passei uma semana. Bom dia! Bom dia, por quê? Bom dia, professor! Bom dia, por quê? É assim que ocorre. Algumas problemáticas ocorrem na nossa vida e a gente fica com aquela problemática. Anda para lá e para cá, não é isso? Anda para lá e para cá pensando naquilo. Aconteceu comigo durante uma semana. Naquela outra quarta-feira eu falei, eu tenho que resolver isso. Me enchi de coragem, né? Puxei a barriga aqui pro peito. Me enchi de coragem e gostou, né? Você não tem barriga, né? Você acha engraçado. Não todo mundo tem barriga, né? Nem todo mundo é barrigudo, mas todo mundo tem barriga. E aí, enchi de coragem, quarta-feira, direita, 20 minutos, vila, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí ele estava lá. Eu estava com uma pastinha, dessas pastinhas aqui, de material, treinamento. Passei lá, ele estava lá para dentro, aí fui, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E ele ali, eu me escondi dele. Esse foi o primeiro erro. Na verdade, esse foi o segundo erro. O primeiro erro, eu me atropelei, montando os lados.
até hoje. Aliás, milhares de pessoas já conhecem essa história. Eu dei até um livro para ele. Homem Araná. Qualquer coisa que ele falava com ele, ele escondia. Quando eu passei escondidinho, eu ouço aquela voz. Tá vendo só? É por isso que eu não dou bom dia. Um dia passa, dá bom dia, o outro passa, vira a cara. Ele estava certo. Na outra quarta-feira, aí eu me tive coragem mesmo. Passei lá. Bom dia, 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 senhores. Bom dia. Eu escutei, né? E ele sempre rosnava alguma coisa. E ele sempre estava lá dentro. Estava assim de propósito. 15 para as 9 da manhã, ele estava lá dentro. Eu dava bom dia e ele rosnava. Quero nem traduzir o que ele rosnava, mas vocês podem imaginar. Isso durou 4 meses e meio. 4 meses e meio. Todas as quartas-feiras, quando não feriado, eu passava lá. Eu já passava de brincadeira. Ele varrendo, eu passava, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Parecia implicância, né? Eu até confesso que senti um saborzinho, porque eu gostava de se comunicar daquele jeito. Eu gosto de comunicação, desde que seja ordenado. E o tempo foi passando. Belo dia, a mãe de uma aluna, a Dona Sandra, a mãe de uma aluna, disse: professor Amaral, minha filha não assistiu a sua aula do dia tal, só tem um retorno? Sim, tem um retorno. A propósito, Dona Sandra, aquele senhor lá estava ele varrendo na passada. Aquele senhor que está ali, qual o nome dele? Deixa eu ver. Ela estava assim, aquele moço estava lá, varrendo, o senhor, quase 70 anos de idade, 67 ou 68 na época. Ah, professor Amaral, aquele é o seu José, desista dele. Ela me deu 2 elementos importantes, viu, rapaz? Ela me deu o nome dele. Tinha nome, ferramenta mais importante, poderoso. O nome daquele senhor era José. Só que ela me ensinou outra coisa. Com um corpo e com a fala, com a entonação, ela disse: ah, professor Amaral, aquele é o seu José, desista dele. Eu estava até brincando, não desistir não. Porque se eu desistisse dele, eu estaria desistindo dos meus próprios princípios, das coisas que eu acreditava que acreditava. Eu agradeci, embora naquele dia eu passei lá, ele varrendo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhor José. Ele parou de bater, olhou para mim, e naquele dia ele não gostou. Outra coisa. Mais quartas-feiras, bom dia, senhor José, eu aí em frente. Uma bela quarta-feira, quase 4 meses dessa jornada, das quartas-feiras, eu passei lá. E, bom dia, senhor José. Ele parou, olhou para mim e disse: bom dia, professor Amaral. Meu Deus, ele agora sabe o meu nome? O senhor sabe o meu nome? Sei, e sei o que o senhor faz. Veja, senhor José, que bom. O senhor dá aula de DPP. Eu falei: ele sabe assim. Ele desenvolveu assim. DPP, Desenvolvimento Pessoal e Profissional. E o senhor trabalha com educação comportamental, programação neurolinguística. Começou a falar. O homem tinha o meu dossiê, eu pensei. Sabe tudo do meu trabalho? Passando mais um pouquinho, 2, 3, 4 coisas. Bom dia, senhor José. Bom dia, professor Amaral. Ele usava essa entonação. Amaral. Prolongado. Um dia ele disse: professor, quero convidá-lo. Eu não posso contar essa história com a voz do senhor José, não sabe. Roupa, quero convidá-lo. Eu conheço. Quero convidá-lo
convidá-lo para tomar um chazinho comigo, só aceita? Sei. Hoje o dia da mudança. Não vai entender nada. Aí ele foi, pegou a xícara dele, colocou lá, na varandinha dele, colocou na mesinha a xícara dele, a minha xícara ele pegou um guaraná e passou assim, eu falei, agora, envenenamento chinês. Passou ali o guaraná. Os chineses são ardilosos, essas coisas, por isso eu vi em filme, mas a cultura não tem. Passou lá e falei, agora, vou beber do outro lado, vou beber do outro. Começando a conversa, ele me revelou algo que mudou a minha vida, minha visão, ou reforçou a visão que eu tinha, e também ajudou muita gente a mudar a própria visão em relação às pessoas do dia a dia, as pessoas do seu convívio. Ele chama, diz assim, um chazinho. Professor Amaral, o senhor se lembra quando o senhor passou aqui a primeira vez e o senhor me desejou bom dia? Eu olhei para ele, cara, claro que eu lembro, imagina. Na verdade, eu não lembrava, eu esquecia, né? E aí, ele disse, mas tem um motivo. 2 semanas antes eu estava dirigindo o carro, uma DR 101, dessa discussão, com minha esposa sentada do lado do carona, minha filha de 11 anos, meu filho de 10 anos atrás, um caminhão se desgovernou, veio em nossa direção, provocando um acidente, onde toda a minha família morreu e eu não sofri nenhuma. Aquele dia eu chorei dele e me deixou muito emocionado, porque ele estava revelando para mim alguma coisa que ele odeia. Ele estava justificando o bom dia, por quê? Eu chorei com ele, ele chorou também, talvez isso tenha sido muito bom para ele, desabafou. E eu pensei, que bom, que eu não segui o conselho da doença. Não desisti, Sr. José. Mesmo que tenha sido na época o Sr. José o homem enganado, né? Que eu apelidei. Depois disso, que ele revelou, nós conversamos, ele já veio de 70, eu falei, Sr. José, o senhor está sozinho, não quer aprender a usar o computador? Ah, isso aí não é para mim. Como essa frase não é verdadeira, é falsa. Ele hoje conversa, bate-papo com o MSN, inclusive, tem 73, 74 anos agora. Ele conhece pessoas de várias cidades do Brasil. E eu tirei aquele bolso da coxinha presa lá de dor e sofrimento. Por quê? Porque eu não desisti dele. Ele está lá, conectado, se procurar essa hora, ele está lá no computador. Lá em Guarapari, aquelas praias maravilhosas, ele na vila, ele ainda mora lá. E eu não desisti.